Graça e paz aos irmãos, às irmãs, aos amigos, dos que aqui estão presentes e daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Aqueles que porventura não me conheçam, meu nome é Márcio, mais conhecido como esposo da Elaine. Agora vocês vão reconhecer. É a primeira vez que eu vou compartilhar a mensagem do Senhor nesta igreja, mas o pudemos fazer várias outras na antiga igreja, na James, onde eu sempre estive e continuo como um dos pastores. Mas Deus, na sua imensa graça, também me possibilita estar aqui com os irmãos como membro e como um daqueles que ama a obra do Senhor. Como é gostoso estar na igreja, não é? Estava agora esse último cântico, como edifica a gente, como glorifica a Deus, como a gente se sente seguro, como a gente entra na casa do Senhor, que somos nós, povo de Deus, e vemos a razão da nossa existência. Pastor Juliano e a equipe pastoral, então, nesta série Raízes, pediu que hoje o tema fosse sobre casamento, e a semana que vem voltará, então, continuando expositivamente o texto de Efésios, e certamente vai estar dando continuidade, falando dos pais, filhos, servos e assim por diante. Hoje, nós vamos falar sobre esse tema: casar ou não casar? Eis a questão. Tim Keller, no seu livro O Sentido do Casamento, ele conta sobre o Chris Rock, que é um comediante americano, em parênteses, aquele que tomou, o tapa no rosto, infelizmente, do Will Smith, por ter colocado a esposa dele numa brincadeira. Ele é comediante, é disso que ele vive e ganha dinheiro. Ele, num dos seus shows, também fez uma pergunta, a qual Tim Keller levanta, e ele faz a pergunta: você quer ficar solteiro e solitário, ou prefere ficar casado e chateado? Essa é a pergunta dele. Quis fazer uma graça para a turma. Ele não é poliglota, ele é comediante, então ele não falou isso em português, tá certo? Falou: do you want to be married, do you want to be single and lonely, or married and bored? Foi isso que ele quis dizer. Como se fossem essas as únicas opções: estar solteiro e sozinho, ou casado e chateado ou infeliz. Não, há muitas outras opções. O meu propósito é desafiar que eu e você vejamos o casamento à luz da palavra de Deus, como uma bênção que Deus determinou, como algo, um mistério, conforme Paulo nos disse em Efésios, difícil de entender, mas que manifesta a presença de Deus. Eu e Elaine completaremos em janeiro 35 anos de casamento. Graças a Deus, e somente por Ele, mais do que tudo por Ele, somos felizes e abençoados ricamente por Jesus. Mas, obviamente, não sem perdas, não sem lutas, desacordos, perseguições, muitas lutas, guerras espirituais, físicas, emocionais. Faz parte da vida a dois. Há muitos na igreja da Joy, eu poderia citar inúmeros, eu pus aqui os mais antigos, o seu Elcio, a dona Rosália, o Flávio, a Márcia, o mais, Tiago e Nayajinha, que somos bem conhecidos, e tantos outros. Temos tido casamentos felizes e duradouros, não sem luta, mas nem todos, não necessariamente aqui, mas quem sabe que nos ouve, nem todos tiveram a mesma sorte e a mesma bênção que nós. Certamente, no meu caso, eu não mereci, não mereço e jamais poderei pagar esse grande presente que Deus me deu ao dar a Elaine a mim como esposa, que além de formosa como é sábia, é prudente, é virtuosa, serva de Deus, um dos maiores exemplos de vida cristã e madura e abnegada,
que já tive em minha longa jornada. Por isso eu amo esse Deus e amo essa linda esposa que Ele me deu. Hoje eu emprestei inclusive a Bíblia dela, dentre muitas que ela tem. Ela tem uma coleção de Bíblia em casa, e quando ela acaba de ler, ela adquire uma nova. Essa aqui ela ganhou da Romildo, de Pastor Mel, no Covid. Está aqui, início, 15 de julho de 2020. Término, 30/3/2021. Ou seja, em 9 meses, ela leu essa Bíblia no Covid. E assim ela faz todo ano, se não mais de uma vez. Deus é maravilhoso. Mas você sabe, eu sei, eu não sou o único exemplo, mas também não sou a regra. O exemplo está na Bíblia. O desafio está na Bíblia. A verdade é para todos. Mas diante de tantos papéis, como ouvimos aqui, muito bem pregado pelo pastor Juliano, com profundidade, sobre o papel do marido, o papel da mulher. A mulher deve respeitar, estar ao lado do marido, o marido deve amá-la como Cristo amou, já vimos, não vamos voltar neste assunto, mas diante de tantos papéis a ser exercidos como marido, como esposa, como pai, como mãe, e também diante de tantas mudanças na sociedade, na cultura que está mudando, que não acredita mais nesta instituição, o alto preço de casar e permanecer casado, os desdobramentos, as consequências de um mau casamento, a dor do divórcio, eu posso dizer porque eu sou filho de pais divorciados, e o número crescente dos divórcios, que é astronômico, o alto custo de vida, hoje aqui no Canadá, no Brasil e no mundo, as incompatibilidades que aparecem, a liberdade e individualidade cerceada, às vezes, ao se casar vai se perder muito disso, e tantas outras realidades. Fica a pergunta que estava no slide anterior: vale a pena me casar ou continuar casado? Vamos ver o que a Bíblia diz, lendo Gênesis 2, de 18 a 25. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, enquanto o homem dormia, coisa que não é difícil, a mulher vai concordar, falar, isso não é difícil não. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que lhe ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. E ele diz assim: finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, deixa pai e mãe. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Um casamento duradouro e abençoado por Deus requer razões bíblicas pelas quais nos casamos, atitudes a serem nutridas e erros a serem evitados na palavra de Deus. É isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Razões por que devo me casar. Nem todo mundo foi feito para se casar. Nem todo mundo, não tome isso como uma obrigação, pode-se ficar solteiro, pode aguardar no Senhor. Mas quais razões bíblicas devo ter para me casar? Quais atitudes devo ter, exercer para ter um bom casamento? E quais erros a serem evitados para que não venha a ter um mau casamento ou a perca do mesmo? Tudo isso visando um bom e abençoado casamento. Então, eu quero que você se lembre disso. Razões, atitudes e erros. Podemos falar inúmeras coisas, podemos falar um ano adentro sobre esses assuntos. Queremos e faremos com
o apoio da equipe pastoral, quem sabe logo no início do ano, um encontro de casais, quem sabe 2 palestras, com um jantarzinho, um desafio a todos. Mas hoje, como diz, para a questão do tempo, a objetividade, vamos nos ater nisso. Razões, atitudes e erros. Primeiro, razões bíblicas porque devo me casar. Um bom casamento deve estar alicerçado na palavra de Deus. Por 3 questões. Foi inventado por Deus, porque é bom, e de todas as instituições criadas e existentes, o casamento é a maior em importância e em quantidade. Não há nenhuma organização jurídica maior do que o casamento. Foi inventado por Deus. Não dá para fugir dessa realidade. O casamento foi inventado por Deus, não foi uma construção humana. Acreditamos que Deus criou o homem e os projetou para se casarem, se divertirem e terem filhos. Não foi uma proposta sociopolítica, não foi resultado da ciência biológica, não veio com o evolucionismo, não é um subproduto da cultura, foi invenção de Deus. Foi ideia de Deus que o homem e a sua mulher no casamento tivessem um deleite e comunhão. Por isso, na Bíblia, Deus criou o casamento para ser monogâmico, ou seja, com uma só pessoa. O homem com a sua mulher. Ainda que há estados e religiões que aceitem a poligamia, ou seja, um homem casado com muitas mulheres, inclusive no mormonismo isso é permitido, não na lei americana ou canadense ou brasileira, mas no mormonismo de uma maneira eles têm isso. Em algumas culturas islâmicas, também a poliandria, raro, mas existe nas ilhas da Ásia, Polinésia, uma mulher ter vários maridos apoiados pelo Estado, mas não é isso que a Bíblia diz. O casamento é monogâmico, o casamento é heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem, e para toda a vida com fidelidade sem mácula. A intimidade, o relacionamento, a comunhão e o ato sexual deve ser experimentado dentro do casamento para prazer, alegria e procriação, como expressão da presença de Deus. Tim Keller diz que no céu não haverá casamento, porque a alegria e o gozo eterno que é experimentado aos poucos nessa vida com a presença de Deus, será lá todo o tempo. Então não haverá incompletude e não haverá necessidade de nada, vai ser todo o tempo de alegria e deleite. Mas para esta vida, no casamento, há uma expressão já de antegozo da eternidade. É isto que a Bíblia diz. Assim, Deus, Ele cria os seres humanos à sua própria imagem. Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. É Deus que inventa o casamento. E Ele disse ser bom. É bom. Então qual a razão de me casar? Porque a Bíblia diz é bom. A sociedade diz que não é um bom negócio. A sociedade vai dizer que isso vai dar confusão. Você vai perder dinheiro, você vai perder a liberdade, você vai perder a sua individualidade, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é bom. Aliás, os dados mundiais de 2024 mostram que as pessoas casadas prosperam mais financeiramente do que as pessoas solteiras. Ainda que o divórcio cresça, as pessoas que casam sem filhos, elas casam e têm filhos depois, casam a partir dos 25 anos, terminado o seu colegial ou high school, tendo um emprego, elas diminuem drasticamente o número de divórcios. Então Deus diz, é bom. O próprio Adão diz, finalmente, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi
tirada do homem. Deus, que cria a luz, e se você seguir em Gênesis, você vai ver, diz que foi bom. Depois Deus faz separação entre águas e as porções secas, água e terra, e diz que foi bom. Depois Deus cria a natureza, os animais selvagens, domésticos, peixes do mar, aves dos céus, e diz que é bom. E depois Deus cria o homem, homem e mulher os fez, e depois deu domínio, mandou eles dominar, deu um mandato cultural: cuidai, multiplicai, frutificai, dominai sobre eles. E aí Deus diz: muito bom. Mas entre o bom e depois que a criação do homem e mulher, muito bom, tem um não é bom. Em Gênesis 1 e Gênesis 2 você vê essa ideia: bom, 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 não é bom e muito bom. O que é bom? Toda a criação de Deus. O que não é bom? O homem estar sozinho. E o que é muito bom? O homem e a mulher juntos no casamento. Percebe? Não dê ouvidos ao que o diabo diz. Não dê ouvidos para aqueles que não acreditam nessa instituição de Deus. Não dê ouvido, olhares crédulos para as estatísticas que mostram o contrário. Veja o que a palavra de Deus diz. E o próprio Adão diz: finalmente. Percebe? Quando Deus cria tudo, Ele vê que é bom, o próprio Deus diz: é bom. E Adão está dando nome para tudo. Adão percebe: alguma coisa está faltando. Sabe, quando a gente vai no casamento, aquela mesa redonda, e eles começam a dar a sobremesa, vai do seu lado, dá para cá, para lá, você fala: já me pularam aqui, vou ser o último. Aí troca o garçom, e ele volta por aqui, e vê você, e erra, e vai daqui. Aí você fala: está faltando a minha, né? Está faltando alguma coisa. Aí depois vem para você, se desculpe, tá, você é o último. Adão está vendo todo mundo em par, está vendo toda a natureza, o ecossistema combinando, está vendo os animais, né? Macho e fêmea, ele falou: alguma coisa está faltando. Era bom, mas Deus diz: não é bom o homem estar só. Aí Deus cria a mulher para ele, e ele fala: finalmente. E o Tiago diz: amém, né? Quem conhece o Tiago, está no grupo dele, já deve ter ouvido um pouco da história dele. Eu ouvi algumas vezes. A história dele, a minha, era muito triste quando ele era sozinho. Sozinho, magro, com fome. Não tinha casa, não tinha móvel, não tinha comida. Pegava ali no calçadão, um marmitex. Depois, essa ficou só a história, só a alegria. Finalmente, exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, pois foi tirada do homem. Deus fez alguém para Adão que lhe fosse oposto, contrário, diferente dele, mas da mesma natureza. Ó, ali vocês estão vendo, está adiantado ali, mas ali uma foto. Está vendo? Estou contente, olha a cara do malandrão lá, com a princesa. Deus fez alguém que lhe fosse oposto, contrário, diferente dele, mas da mesma natureza, do sexo oposto. Percebe? Quando Deus faz a mulher, e a Bíblia fala fez outra, fez uma companheira, não havia alguém que o completasse, a palavra no original em hebraico não é outra, ela significa contrária, oposto. Então, quando Deus fez a mulher, de propósito, Ele fez ela diferente. Por isso que casar entre homem com homem, mulher com mulher, dá errado. É pecado e é errado, porque não é ali contrário, né? Igual a mim, já basta um, já é muita confusão sozinho. Eu sou incompleto. Nesse dia, eu fiz quase tudo no casamento, por circunstâncias que eram na minha cidade. Eu que ajudei Ilane a fazer o vestido, fomos atrás, o bolo, a decoração, essas coisas que geralmente muita gente eu fiz sozinho. E eu achei quase que eu ia fazer o casamento. Meu pastor pegou e falou: você quer fazer mensagem também? Eu falei: não, pastor, o senhor faz. Porque eu já estava animado de fazer. Mas lá naquele dia, ele falou: Márcio, Deus colocou a Ilane ao seu lado para te completar, para te ajudar. Você precisa dela. Eu lá no fundo pensei: eu gosto dela, eu amo ela, mas será que é assim? Gente, não demorou 2 dias, eu estava doente, já precisando da mulher. Na lua de mel eu fiquei doente.
Coisa dura, Ed. Mas Deus é bom, ainda bem que eu tive um mês de férias. Mas eu sempre contei, conto e preciso da minha companheira, da minha esposa. Adão entendeu isso. Ela teria atributos complementares. Alguém, quem sabe de maneira jocosa ou brincadeira, mas é interessante, eles falam que a mulher é uma versão nova, melhorada e ampliada do homem. Eu quase que concordo com essa ideia, né? O homem veio do pó, a mulher veio do osso, né? Dura, forte. O homem vem na versão de 1G, com uma câmera. Aquele celularzinho nosso que está com dificuldade. A mulher já vem na versão 5G, com 5 câmeras. É cara. É melhor. Macho e fêmea. Do mesmo sexo, gente, não completa, não opõe, não soma. Não são dois de identidade diferente, de sexo diferente, que viram uma nova identidade. São dois, quando assim o fazem, que continuam dois. E de acordo com a palavra de Deus, é uma união contrária à vontade de Deus. A Bíblia não aprova a homossexualidade, masculina ou feminina. Dentre muitos outros pecados, esses também não herdarão o reino de Deus. Mas Deus fez um outro, um alguém, um contrário, para que complementasse Adão e Adão a Eva, e juntos com Deus experimentasse a complexidade da comunhão. Quando Deus fez o homem e a mulher, a Bíblia diz que o fez à sua imagem e semelhança. Esse nosso Deus, que é um, ele tem 3 pessoas. E nessas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, há uma comunhão eterna. Deus não fez isso com os animais, Deus não fez isso com as árvores, com as plantas. Ele fez isso com o homem, ele colocou no homem e na mulher a sua imagem. E ele colocou essa questão de comunhão entre eles, para expressar a sua própria imagem. Um parênteses, quando eu conheci a Elaine, hoje é um pouco pessoal, né? Casamento, ninguém está se casando, mas se quiser no final do culto a gente conversa. Quando eu conheci a Elaine, não foi como Adão que disse finalmente. Não, eu estava em outro momento. Eu estava me consagrando para uma viagem missionária. Eu estava entre jejum e oração, não queria relacionamento naquele momento. Olha, alguns que me conhecem não acreditam, mas é verdade. Eu até achei que Deus tinha um celibato para mim. Eu ia ser um homem solteiro, para servir os propósitos de Deus no campo missionário. Tinha recebido um chamado, estava com a viagem programada para a Inglaterra, onde eu passei, fui por 14 meses, aos 23 anos. Era tudo que eu mais queria. E o meu pastor falou assim: Márcio, não arruma confusão, você está sozinho, fique sozinho, faça a viagem, vai experimentar o que Deus tem para você. E eu falei: é claro, pastor, nem estou pensando nisso, acho que nem me casar eu vou. E ele me orientou a ficar tranquilo, e eu fiquei. Mas um mês antes da viagem, para minha surpresa, um irmão da igreja, com a esposa dele, me convida para ir para Bauru. Depois de 6 meses de eu dizer a ele: não posso, sou ocupado, não tenho tempo. Eu falei: vou dar uma chance para esse irmão, já que ele está pedindo, ele vai ficar chateado comigo, eu vou. E fui passar 4 dias em Bauru, um mês antes de ir para a Inglaterra, e dentre vários que eu conheci na família, quem estava lá? A Elaine. Mas não foi um amor platônico, não foi um amor à primeira vista. Eu nem estava pensando nisso, nem ela estava pensando nisso, mas um dia, no 3º dia, quando estávamos no famoso calçadão de Bauru, na Batista, ao eu falar para ela do meu chamado missionário, a ela falar para mim do chamado missionário, os nossos olhos se abriram. O mundo mudou, amém? Não foi amor à primeira vista, mas foi amor à vista de Deus, amém? Foi isso. Óbvio que daí naquele momento, quando o olho abriu, né, Ed, eu vi tudo, vi a beleza, vi a simpatia, vi o capricho, vi as habilidades culinárias, comi a lasanha, comi o pão, foi uma benção. Mas no primeiro momento não foi um amor platônico, mas foi um amor divino que foi acompanhado depois pelas demais coisas.
Ela disse que eu também não era de se jogar fora, pergunta para ela. Hoje não pode mandar embora, mas ela disse que ainda era novo. Mas eu sei, irmãos e irmãs, e eu quero falar a você, principalmente também jovem, e aos casados também, não foi e não deveria ser as questões físicas que nos atraiam um ao outro. Não deve ser esses valores externos, bens, posse, beleza, saúde, que deve nos aproximar, mas aquilo que foi pregado aqui sobre o homem e a mulher. Jovem, procure um homem e uma mulher que tema o Senhor, que ame o Senhor, que seja como a árvore plantada junto às águas, que ao seu tempo e à sua estação dará o seu fruto. Um homem que ame a Deus acima de qualquer coisa, aí a esposa vai ser amada e cuidada. Uma mulher que ame e tema a Deus, e que seja virtuosa à luz de Deus, ela vai ser uma excelente mulher. Mas o que nos atraía ao outro foi esse amor à vista de Deus. E o maior de todos, terceira razão, a maior instituição, o maior modelo, o de maior grandeza, segundo a palavra. Não há uma organização, nem mesmo o Supremo Tribunal da Justiça, nem mesmo um governo, nenhuma ONG, corporação, sociedade anônima, governo, não há nada maior do que a união de um homem e uma mulher no casamento. Cantares nos diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas de fogo, são como veemente labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Eu e Elaine fomos a um congresso, agora em Niagara, nessa semana, de domingo a quarta, pela igreja batista, e ficamos de frente às águas, às cataratas do Niagara Falls. E é incrível que você, a Karine que me deu essa dica, fomos passear ao redor do rio, e fomos lá longe, onde está o rio Niagara. Você vê um rio calmo, bonito, não muito largo. Você olha, não vê nenhuma mudança, uma água tranquila, mas quando chega ali, nem questão de 1 quilômetro, vira aquela beleza, aquela catarata que não para, você fica olhando como é que pode tanta água, e água que nunca acaba, para onde que vai isso tudo? É um mistério. E aí o texto fala que nem muitas águas, ali tem água demais, pode apagar o amor entre o homem e a mulher, algo de dentro que Deus coloca, e que nada pode apagar. Tem um lado difícil, ciúmes, mas nós devemos, pela Bíblia, ver isso. No livro de Hebreus, lemos: o casamento deve ser honrado ou maior por todos, e o leito conjugal mantido puro, pois Deus julgará o adúltero e todos os imorais. Irmãos, se você, ou jovem, se você não atentou, o casamento é uma bênção, na hora certa, com a pessoa certa e da maneira certa. É o maior e deve ser honrado por todos, porque foi Deus que o inventou, para a sua glória e segundo a sua imagem. Percebe? Deus é que inventa, Deus é que cria, Deus é que chama o homem e a mulher para estarem juntos, Deus é o primeiro ministro que celebra o primeiro casamento. Deus é o que inicia o ministério do seu Filho Jesus, em Caná da Galileia, realizando o primeiro milagre dos 7, percebe? O primeiro milagre realizado por Jesus, o Deus homem, se dá num casamento, transformando a água num vinho, e um vinho melhor, e ali tem várias lições. Casamento precisa de ajuda, vá quem pode dar. Maria chega: filho, o vinho acabou. Ele falou: não me chame de filho. Ele está dizendo: deixa comigo, não chegou a minha hora. Mulher, agora eu sou o Salvador, deixa que eu entre. O casamento precisa de ajuda, vá quem pode te ajudar, Jesus. Acabou o gosto, acabou o vinho, vá Jesus que tem o melhor, Ele restaura, Ele transforma os elementos. E hoje temos a ceia do Senhor para nos lembrar do Senhor.
E a história humana terminará num grande casamento, onde novos céus e novas terras virão e haverá a grande celebração, as bodas do Cordeiro. É um casamento de Jesus como noivo, com a igreja, nós, sua noiva. Então, nesse sentido, hoje, homem e mulher, nós somos noiva de Cristo. Amém? É o que diz a palavra. Alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. O próprio Jesus contou uma parábola maravilhosa das 10 virgens. Olhem, aprendam. E ali tem muitas lições sobre o casamento. O casamento é o maior de todos, porque ele representa a aliança entre Deus e os homens. Ele ilustra a perfeita união que Deus quer ter com a humanidade, e ele escolheu o casamento. Há muitas bênçãos de se estar sozinho, há muitas bênçãos e acesso a Deus para os que estão solteiros, casados, divorciados. A bênção de Deus não é limitada ao casamento, mas de todas as relações, o casamento é a mais profunda e, segundo Paulo, é um mistério. Esse é um grande mistério, o qual? Cristo e a igreja. Segundo, primeiro falamos sobre razões, segundo, atitudes. Razões, atitudes e atitude. Tem que ter atitude no casamento. Atitudes certas. Eu coloquei aí, quem sabe um dos gaúchos fazendo uma linguicinha aí para a esposa. Mas ambos, homem e mulher, tem que ter atitude. Atitude de carinho. Hoje, a Ilane e o Isaac estavam montando já a árvore de Natal. Eles gostam, estão fazendo lá. E o Isaac percebeu que estava faltando algo ali na árvore, e ele foi, surpreendeu a mãe, foi comprar 5 bolas diferentes, grandes, para ela, e ela falou: ô meu filho, que agrado bom, queria ter uns 4 filhos igual a você. Eu quase que senti um puxão de orelha, falei, eu que devia ter ido comprar as bolas, mas foi ele. Mas é isso, num casamento tem que ter atitude correta. Atitude às vezes simples, mas singela, que agrada o coração do cônjuge. Então, nas atitudes temos 3, a parceria e a amizade. Antes de tudo, o casamento é uma parceria, é uma amizade. Você pode ter bons amigos homens, você mulher pode ter boas amigas mulher, especialmente irmãos em Cristo e irmãs em Cristo. Podemos ter amigos e amigas, mas ninguém em nada será mais amigo, companheiro, parceiro, cúmplice do que o marido e a esposa. É um fundamento. Parafraseando Provérbios aqui, então assim, 4 atitudes: parceria, amizade, resiliência e enfrentamento às dificuldades, uma atitude de construir o seu lar na rocha, que é Cristo, e usando a boca, usando a vida para abençoar o outro. Parceria. Parafraseando, porque Provérbios fala que um amigo, vamos colocar, o esposo são amigos, então o marido, uma esposa ama em todo tempo e são unidos na adversidade. A gente passa muita adversidade na vida. Muitos momentos de luta, muitas tristezas, muitas perdas, muitas crises, muitas dúvidas. Tem hora que o marido está para baixo, tem hora que a mulher precisa ser levantada. Por isso que é melhor 2 do que 1, tem melhor paga, tem ajuda. O marido deve ser amigo da esposa, ele deve estar ao lado dela na adversidade, a esposa e ao esposo. Deve haver uma cumplicidade, a importância de dividirmos os fardos. Há fardos que a igreja inteira carrega, mas cada um de nós tem o seu, e juntos no casamento nós temos essa possibilidade de um ajudar o outro. Deve haver comunicação honesta e aberta entre marido e mulher. E isso nós podemos ver através do dia a dia, falando, ouvindo, perguntando, questionando, olhando além das palavras, olhando nos olhos. A Ilane percebe quando algo não está bem comigo, e logo ela se aproxima: o que eu posso fazer para você, meu amor?
Filipenses, que é um desafio em todo o tempo, na perseguição, na luta, na escassez. Paulo soube lidar com tudo isso na obra missionária, mas é para o casamento também. Ele fala: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. A força é que Deus dá para ter um casamento sólido, um casamento que resista às intempéries, aos ventos, às tempestades da vida. O casamento tem que ter resiliência para enfrentar. Lembro de Jó. Se Jó fosse alguém assustado ou alguém que desistisse fácil, nós não íamos ter esse livro, o grande exemplo para a nossa vida. Naquele caso, infelizmente, a mulher de Jó não teve a mesma atitude dele, integridade dele, um homem de que Deus se gabou. Mas olha a resiliência de Jó. Ele foi até o fim e ele continuou servindo e amando a Deus. Nesse congresso que eu fui, no último dia tinha um banquete e eu me deparei com um pastor amigo que eu conheço há vários anos. E há 5 anos atrás, a esposa dele foi acometida com câncer e com uma doença degenerativa nos músculos. E agora ela já curada do câncer, mas já não anda, em cadeira de roda. E eu perguntei: como está a sua esposa? Ele falou: ela está ali, na cadeira de roda. Eu nem sabia, eu a conhecia antes de estar nessa situação. Falei: como ela está? Falei: está bem melhor, ao ponto que nós pudemos até vir para o congresso. Ela veio comigo, vai participar do banquete, com a graça de Deus, estamos bem. E eu fico perguntando: quais foram os nossos votos no casamento? Sermos fiéis na alegria ou na tristeza? Na pobreza, na riqueza? Na saúde e na... E eu vi aquele pastor, eu falei: que Deus abençoe a vida desses dois. Casados, duradouro, felizes, mesmo com um quadro físico tão difícil. Por isso que o Filipenses fala: tudo posso naquele que me fortalece, ou naquele, por meio de Cristo, que me dá forças. Há uma importância disso. Há o papel da fé, há o apoio mútuo que pode vir, e só muitas vezes dentro do casamento. E o lar, como que você constrói esse lar sobre a rocha? Vocês já estudaram, a Elaine já falou, creio que os pastores já pregaram isso. Onde construir nosso lar? Sobre a rocha, não sobre a areia, que é sujeita a ser movida, levada pelas águas. As casas são iguais, mas o fundamento é diferente. Sobre as duas casas, a da areia e da rocha, Jesus vai dizer em Mateus: ambas sofrem intempéries, chuva, tempestade, ventos, alagamento. A que está na areia não subsiste, mas a que está na rocha subsiste. É Deus que vai fazer isso. É Deus que pode dar. Aqui até essa casa parece até uma piada, mas olha a imagem que eu achei, ela é exagerada, né? Mas essa casa não afunda, está em cima ali de uma rocha, quase que numa ilha. Mas é assim a nossa vida. Não é o dinheiro, não são os nossos diplomas, não são os nossos pedigrees. O que sustenta um casamento duradouro é Jesus, é a rocha. É Ele que nós devemos investir. Tenha essa atitude, você que vai se casar, tenha essa atitude, você que está casado, de manter o seu lar, a sua casa, sobre Cristo, a rocha. E por fim, por última atitude, ser abençoador com a sua boca para com o seu cônjuge. Eu não sei como é que nós estamos usando a nossa boca. Eu não sei se eu e você estamos abençoando como deveríamos o nosso cônjuge. Mas com a boca se constrói ou se destrói. Com as mãos se edifica ou destrói. As nossas atitudes podem demonstrar o quanto apreciamos ou não o nosso cônjuge, ou também o irmão, a irmã, aquele amigo, aquela amiga, ou a pessoa da igreja.
Todos, sem exceção, irmãos, queremos nos sentir seguros, protegidos ou protegidas, apreciado ou apreciado. Uma brincadeirinha, Nayajinha, nós estávamos na casa do Tiago e Nayajinha com as crianças desenhando, e eu recebi um elogio ali deles: olha, pastor, o senhor desenha bem. Eu até que nem desenho, mas depois daquele dia eu comecei a desenhar, né, bem? Aí ela falou: bem, depois que a Nayajinha te elogiou que você desenha bem, você não para de desenhar. Eu falei: eu vou fazer até o curso com a Cristina. Eu descobri um talento novo. Gente, às vezes uma palavra, né? Coisa de criança, desenha um homenzinho assim, oi, que legal, você fica animado, estou bom. Palavras pequenas, irmão, né? E é isso que vai edificar o esposo e a esposa. A gente é fácil de criticar. O arroz queimou, a carne está seca, o bife está duro, está muito salgada a salada, né? A gente esquece de elogiar, a gente esquece de dar preço. A gente precisa, o homem também precisa, mulher. Não é porque ele é fortão, ele conserta, ele constrói, ele precisa ser apreciado. A mulher precisa ser cortejada, foi falado aqui. Para que ela seja protegida, ela tem que ser elogiada, cortejada pelo homem, elogiada para que não venha de fora. Afirmada, guiada, confortada ou confortado, honrada ou honrado, exaltada, respeitada ou respeitado para ser feliz. Use a sua boca, irmão e irmã, use as suas mãos, o seu toque, seus dons, seu trabalho, seus pequenos presentinhos para fazer isso para o esposo, para a esposa, para o cônjuge, a fim de não serem tentados pelo diabo. No Brasil a gente brincava pelo Ricardão, ou pela Dalila. Um pastor mediático esses dias, né, veio um Instagram lá, a Elaine viu, mandou para os meninos, eles me mandaram, eu fui o último, porque eu não tenho Instagram, eu ouvi deles. Mas o pastor falava: é você, irmão, você está aí querendo sair com a Raquel, você está afim da Raquel, você quer casar com a Raquel, mas não para de testar para a Dalila. Para de testar e dar like no Instagram da Dalila, tira o nome dela fora. Você quer casar com a Raquel? Esquece a Dalila. Jovem, é assim. Quando a gente ama, a gente se dedica. Quando a gente cuida, a gente elogia, para que não venha um de fora fazer isso, para que não venha tentação sobre o outro, para que a gente possa evitar vários erros que ocorrem em muitos casamentos. Não são poucos, até no Senhor, que se casam, mas em poucos anos, 2, 3 anos, já aquele casamento não é um mar de rosas, já começa a enfrentar espinhos, e muitas vezes, por falta de orientação, de falta de busca, de falta dessas atitudes, se dão num divórcio. Razões, atitudes e erros para finalizar. Um bom casamento deve evitar certos erros. Eu não sei se aquele casal, volta um pouquinho o desenho ali, se dá para ver bem ou não. Aí, eu não sei se isso aí é depois da luta de ontem do Mike Tyson, eles não gostaram, ficou os dois nervosos lá. Uma luta que deixou muita gente triste. Eu não sei se os dois estavam contentes com o celular, acabou a bateria dos dois, um não pôs para o outro que pediu, e os dois ficaram sem celular, você não pôs o meu, agora não tem o que fazer. Eu não sei se eles brigaram e não ouviram a palavra de Deus, que diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu só sei que os dois estão na cama, num quarto, mas olha que jeito, separado. Erro. Há tantas coisas erradas que não deveriam acontecer. Aqui é só um exemplo. Não cesse de orar pelo seu casamento. Não viva com o coração de solteiro. Tem gente que entra no casamento, mas quer continuar igualzinho quando estava solteiro. Continuar jogando futebol 5 noites na semana, continuar indo tomar cervejinha sozinha com os amigos. A mulher quer sempre sair com as amigas, fica 2, 3 dias, já vimos isso em São Paulo, no Paraná, as amigas sempre fazer turnê juntas e, eu estou com as minhas amigas, tá bom, são crentes, tá bom. A Bíblia fala para não separar muito um do outro, só para oração. Ficar junto. Lembra 1 Coríntios 13, capítulo do amor, o que o amor é, não se ufana, se dá, ama, e além de tudo é o maior dentre todos. Não critique
o cônjuge. E especialmente, não critica ou corrija na frente dos outros quando vocês não conversaram. Eu lembro da Elaine no começo, pela família, ela falava, tinha uma tendência muito acirrada a ser crítica, né, meu bem? Eu não lembro tanto, mas ela que me lembra disso. Mas eles eram muito críticos. E a Elaine esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, para eu me tornar aquele príncipe que ela sonhava. Ela descobriu, o príncipe tem um plebeu. O príncipe não veio. Aí ela desistiu. Ela falou, Senhor, eu amo meu marido, estamos aí. Eu vou aceitar do jeito que ele é. Quem sabe o Senhor muda ele e fica melhor, né? Difícil trabalhar aquela matéria. A matéria, quando é ruim, é difícil melhorar ela. Vem do pó, não sabe muita coisa do pó, né? É 1G, não é 5G. Mas quando ela aceitou, começou a melhorar, né? Eu preciso da ajuda dela, mas tem o jeito, a hora, o momento certo de falar. Mas não, e principalmente na frente dos outros, né, Tiago? A gente sabe disso. A gente que é líder. Às vezes esposa ou às vezes esposo critica sobre o cônjuge na frente dos outros, é uma vergonha. Ele ficou desrespeitado, ela ficou humilhada. Eles não falaram sobre isso, eles nem sabem que isso era um problema. Então conversa, e de preferência, de uma maneira sábia, que nenhum se sinta ameaçado. Não dê gelo ou gelada no outro. Ah, ele fez isso comigo, vou dar uma gelada nele. Ah, ela fez isso comigo, vou dar uma gelada. Cuidado, você dá um gelo lá fora, tem alguém querendo aquecer. Sabe como que é? Você gela aqui, tem alguém esperando para dar uma esquentadinha nele ou nela. Não deixe isso acontecer. Não deixe de usar tudo que você tem para edificar um outro, incluindo a intimidade sexual, incluindo o carinho, o afeto. Isso é um serviço, dentre outros. Tudo no casamento é um serviço, inclusive a sexualidade. Segundo a palavra de Deus, nós servimos um ao outro. Concluindo, todos que se casam querem um casamento abençoado por Deus. Um casamento duradouro, esse é o propósito, e abençoado por Deus, requer razões bíblicas pelas quais nos casamos, atitudes a serem nutridas e os erros a serem evitados à luz da palavra de Deus. Pode ser que você adentrou hoje aqui com dificuldade no seu casamento. Ali é um quadro já há alguns anos, né? E louvado seja Deus. Eu e a Elaine continuamos felizes e casados, o que é mais importante. Mas quem sabe você ainda não está experimentando essa plenitude de Deus no seu casamento. Quem sabe só estão vocês dois. A Bíblia fala que tem que ser 3. O bordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É você, é ela, é ele e o Senhor. Quem sabe você vem de uma infância difícil. Quem sabe, como eu não tive um bom exemplo de casamento. Eu tive um bom pai e uma boa mãe, mas não tive um bom exemplo de casamento. Aos meus 10 anos de idade, meus pais já estavam brigando entre eles. Meu pai foi infiel e com 20 anos de idade ele se divorciou, mas dos 10 aos 20 era uma luta, tristeza. Eu não aprendi muitas vezes o que é ser um bom esposo, o que é ser um bom pai, porque eu não via meu pai, ele tinha tempo para fora, não tinha para dentro. Quem sabe você é filho também de pais divorciados, quem sabe a sua vida não começou como você gostaria, e você quer isso. Quem sabe você já está numa fase e fala, não vale a pena casar, é caro, é difícil, vou juntar mesmo, está dando certo com muita gente. Não é o que as estatísticas mostram. A maioria das pessoas que se juntam tem a tendência a se desjuntar, ir para outro, ir para outro, ir para outro, até acertar. E ainda assim o divórcio vai ser mais provável do que um casamento duradouro. Todos, quem sabe aqui na igreja Cária, a qual eu ministro também, sou um dos pastores, inúmeros casais casados com filhos, alguns avós, não puderam nunca se casar diante de Deus do papel por causa que eles são refugiados, e hoje eu estou casando gente com 30 anos de casado, 20 anos de casado. Recentemente eu fiz um casamento de 2 no mesmo dia, e logo eu vou fazer um com todos que não se casaram ainda, diante de Deus e da lei, para fazer um mutirão no casamento. É uma benção. Então, quem sabe você ainda está juntado. Você se considera casado, mas você não está.
Você quer a bênção, você quer resolver isso à luz da palavra de Deus, para ter uma união estável, segura, abençoadora e resolvida, é hoje. Quem sabe você foi abandonada, traída, deixado, quem sabe você ficou viúvo, viúva. Para alguns é melhor ficar assim, mas é difícil. Deus não vai abençoar você apenas por estar no estado civil casado. Deus abençoa você como você é no estado civil que você está. Amém? Deus não está preso a isso. Ele quer te abençoar, mas Ele quer restaurar o casamento e quer restaurar o seu coração. Alguns vivem com trauma, alguns sofreram grandes perdas, alguns terríveis abandonos. Mas Deus pode abençoar. O caminho de volta é o perdão, é pedir que a graça de Deus te alcance. Analise hoje esse conceito do casamento à luz da palavra de Deus. Olhe para bons modelos que você sabe que você tem, para que você possa se inspirar e querer ir mais longe. Espere que Deus te abençoe, vá em direção ao caminho dele. Eu quero chamar a Elaine nesse momento para orar pelos casais e logo nós vamos ter também uma música. Elaine, vem à frente, ore pelos casais, ore pela mensagem. Não vamos chamar ninguém à frente, que era até uma ideia, mas nós temos ceia, temos música. Temos som aqui, irmão? Wendel? Está ligado? Alô? Coloque a sua vida diante de Deus. Amém. Venha como você está. Lembre-se que Deus é poderoso, infinitamente mais poderoso daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Senhor Deus e Pai, primeiramente, ó Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra que foi pregada nesta noite, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Criador do casamento. Um dia o Senhor juntou homem e mulher, ó Deus, e fez deles uma só carne, Pai. E os abençoou, ó Pai. E assim somos nós, ó Deus, nos nossos casamentos. Também, ó Deus, precisamos do Senhor, Pai. Sabemos, ó Deus, quantos desafios, quantos conflitos, ó Pai, que podem ser gerados num casamento. Ó Deus, mas nós precisamos do Senhor, aquele que instituiu o casamento, sabe o que é um casamento e o que este casamento precisa. Por isso, ó Deus, nós colocamos os nossos cônjuges diante do Senhor. Queremos colocar, ó Deus, o nosso casamento diante de Ti, Pai. Pedindo que a cada dia o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, de como conduzirmos, ó Pai, a nossa vida a dois. Como, ó Deus, nós podemos ser bênção para o nosso cônjuge, ó Pai. Para os nossos filhos, para aqueles que estão, ó Deus, no nosso lar. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor, ó Deus, é o fundamento do nosso casamento, Pai. Jesus, o Senhor é o fundamento. Sem Ti, ó Deus, nós não conseguiríamos, ó Pai. Mas nós te louvamos porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado. Os vendavais chegam, ó Deus, as tempestades, os rios, ó Pai, muitas vezes, ó Deus, rios de amargura, rios de problemas, mas o Senhor, ó Deus, como nosso fundamento, tem sustentado o nosso lar, Pai. E nós te louvamos, ó Deus, por todos aqui que estão nesta noite, Senhor. Todos que estão aqui, que são casados, ó Deus, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Pedimos, ó Deus, que o sangue de Jesus, ó Deus, seja sobre cada lar aqui representado nesta noite, Pai. Que o diabo, ó Deus, venha a ser repreendido em nome de Jesus, na vida, nos casais, ó Deus, dentro dos nossos lares, na vida dos nossos filhos. Toda a corrente do inimigo, ó Deus, seja quebrada, Pai. E que o Senhor, pela Tua graça, nos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.